Olá, saudações! Língua portuguesa. Olha, mais um momento de língua portuguesa para conversarmos, para ampliarmos os nossos conhecimentos, então, aprender também, por que não? E observe aí sobre o que nós vamos conversar hoje. Olha aí, vamos conversar sobre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E eu já começo perguntando a você, o que você lembra sobre linguagem verbal? Linguagem verbal, o que você lembra sobre isso? E sobre linguagem não verbal? O que você lembra sobre linguagem não verbal? Olha, eu não sei o quanto você lembra ou se já lembrou de tudo. Se você lembrou, já se lembrou de tudo, ótimo. Se não, nós vamos viajar agora, observando, relembrando, aprendendo sobre linguagem verbal e linguagem não verbal. Vamos lá então, observe aí, ó. Olha o que nós temos aí primeiramente. Comunicação. Para nós falarmos sobre a linguagem verbal e não verbal, é importante nós relembrarmos, aprendermos, aperfeiçoarmos o que é a comunicação, porque ela faz parte da vida social do ser humano, não é verdade? Você se comunica, eu me comunico, nós nos comunicamos constantemente. Então, ao nos comunicarmos, nós interagimos socialmente. E ao interagirmos, nós fazemos uso da comunicação. Olha, o nosso cotidiano, a todo momento, nós estamos ali nos comunicando. Por isso que eu falei que a comunicação faz parte do nosso dia a dia. O ato de comunicação pode acontecer, valendo comigo, por favor, das mais variadas maneiras. E é aqui que nós começamos a falar sobre linguagem verbal e não verbal. Por exemplo, nós nos comunicamos por palavras, sim ou não? Me responda aí. Você se comunica por palavras, sim ou não? Me responda. Por favor, você se comunica ou não por gestos? Você já se comunicou utilizando gestos com alguém, com aquele seu amigo, com aquela sua amiga? Observe, expressões, as cores, sim, as cores comunicam. Por exemplo, de acordo com a situação, pode ser usado uma cor, a cor vermelha, a cor preta, por exemplo, se estão muito aí simbolizando hoje, não é isso? Não ultrapasse a área vermelha, por exemplo. Por que nós utilizamos? Observe também que os sinais, as imagens, olha que interessante, os sons. Aquele seu amigo que vive andando de um lado para o outro, por exemplo. O que você lê quando ele fica se movimentando para lá e para cá? Para lá e para cá. Ele não para, é para lá e para cá. O que significa isso? Já percebeu? É uma comunicação. Então, são diversas formas de nós nos comunicarmos. E aí nós vamos trabalhar com o código linguístico, que é a língua, não é isso? É a partir daí que nós vamos efetivando ainda mais a comunicação, utilizando de diversas formas. Vamos continuando aí, observe. Olha o que nós temos aí agora. Nós temos assim, ó. É através da língua que organizamos o próprio pensamento. Não é verdade? Então, a língua é o quê? É um elemento fundamental para a interação e comunicação entre pessoas. Então, a língua é muito importante para que a comunicação aconteça, a comunicação exista. E aí nós vamos aprofundando e vamos falando. E eu volto à pergunta inicial. O que você lembra sobre linguagem verbal e sobre linguagem não verbal? O que você lembra em relação a isso? Nada? Muito? Tudo? Vamos lá, vamos seguindo então. Observe então a continuidade aí, olha o que diz. Diz assim, ó, língua é um sistema de signos, muita atenção agora, ele é regido por regras socialmente construídas. Por isso que nós iniciamos falando que a comunicação é um ato social. E o sistema de signos regidos por regras construídas socialmente. Eu não utilizo sozinho, não posso falar que sozinho eu utilizo uma língua ali, ó. Eu falo uma língua que só eu entendo. Não, é uma construção social. Aí nós temos, por exemplo, o português, o francês, o inglês, por exemplo, o espanhol também. São construções sociais. Nós utilizamos dentro de um espaço social. E tem mais. Observe aí, olha o que diz aí também. A linguagem. Agora é a linguagem. Nós falamos sobre comunicação, um ato social. A língua, uma construção social. E agora a linguagem. O que nós temos que lembrar
Saber sobre a linguagem. Observe, é a expressão individual. Muita atenção aqui. Atenção agora. É individual. Olha, a língua, uma construção social. Nós nos comunicamos socialmente. E a linguagem aqui, muita atenção, entendida como individual e social. E, ao mesmo tempo, atenção, o elemento que possibilita o processo comunicativo. Então, é importante a linguagem para que eu consiga me comunicar e viver em sociedade. Olha o que diz aí, então. Então, a partir daí, a partir da linguagem, que vem a ser um ato que é individual e social, eu começo a interagir com outras pessoas. Então, só relembrando, olha só, nós começamos com comunicação. Comunicação, ali socialmente, eu interajo, eu me comunico. A língua, uma construção social. A linguagem, eu já vou entendendo, particularizando, individualizando e também, ao mesmo tempo, sou um ato social. Ou seja, eu estou ali participando de uma sociedade, tá bom? Vamos aprofundando, então? Vamos lá, então. Olha só aí, linguagem verbal e linguagem não verbal. Chegamos, linguagem verbal, linguagem não verbal. E aqui eu quero muito a tua atenção. Muito a tua atenção agora, porque a primeira pergunta aqui, neste momento, é: você compõe, você escreve, você produz ou não textos? Eu quero perguntar agora para você diretamente: você produz ou não textos? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Você produz ou não textos? Eu quero saber agora. Por exemplo, quando você participa de um grupo ali da família, um grupo da escola, em uma rede social, por exemplo, você produz ou não textos ali? Certamente a tua resposta foi sim ou não. Você produz ou não? Você produz, ok? Então pronto, começamos aqui, olha. Começamos entendendo que existe uma composição de um texto em nossa vida, seja na rede social, seja em outro espaço. Aqui é interessante pensar que nós, olha aqui, ó, imagens, desenhos fazem parte, principalmente hoje com a ideia de redes sociais, estão muito ali presentes no nosso dia a dia, na nossa comunicação, constantemente nós estamos utilizando. Atenção aqui, utilizando imagens, desenhos, não é isso? Hoje as figurinhas dominaram os grupos. Você faz uso de figurinhas na comunicação dos grupos quando você vai responder a alguém? Então, olha aí, é a composição de uma comunicação. Então, você vai criando um texto, seja um texto visual, olha aqui, ó. Ou então, olha o que acontece aí. Eu vou pensando no texto visual ou não verbal, ou a forma escrita em prosa ou versos. E ainda podemos empregar as linguagens não verbal e verbal ao mesmo tempo. Então, você lá no grupo da família, no grupo da escola, enfim, do trabalho, enfim, nós ali estamos constantemente produzindo, compondo textos e ao mesmo tempo também fazendo uso de imagens. As figurinhas também, você já percebeu que hoje estão, dominaram os grupos ali nas redes sociais de conversas, por exemplo. Então, você compõe texto primeiramente. E para se comunicar, você faz uso de letras, não é isso? Ou também de imagens, desenhos, figurinhas, enfim, uma série de recursos ali oferecidos. Vamos avançando aí, observe. Olha o que temos aí então, a linguagem verbal. Lá no grupo mesmo, no mesmo grupo citado agora há pouco. Olha o que eu faço na linguagem verbal. Olha o que eu faço na linguagem verbal. Eu utilizo textos, olha aí, orais ou escritos, e hoje a geração de vocês sabe que o uso dos áudios, ou seja, textos orais. Olha que interessante o exemplo. Os textos orais, os áudios, não é verdade? E é uma febre áudio, o áudio é uma febre. Então, é um texto oral que nós utilizamos, é uma linguagem verbal que nós utilizamos. Então, quando você grava um áudio, ou quando alguém está lá, fulano está gravando um áudio ali, fulano está gravando, você sabe que vem ali uma composição de um texto. Como não utiliza as letras, nós falamos que é um texto oral, tá bom? Agora, se alguém digita, oi sumido, por exemplo, oi sumida, por exemplo, aí a linguagem verbal também, só que de forma escrita. Então,
Linguagem verbal, o áudio é um exemplo e a escrita também, como nós temos um texto agora para exemplificar. Observe. Olha o que temos aí então, as palavras estão muito ditas e o mundo muito pensado. Fico ao teu lado. Olha que interessante para você colocar num status, não é isso? Você utilizar a sua comunicação, a linguagem verbal, colocando em um status, por exemplo, né? Fica aí, ó. Observe o texto para que você tire também aqueles momentos para atualizar o seu status, por que não? Vamos continuando aí, olha o que diz. Não me digas que há futuro nem passado. Olha que interessante. Deixa o presente, claro, o muro sem coisas escritas. Olha que lindo. E tem mais ainda, diz assim, olha. Deixa o presente, não fales. Não me expliques o presente, pois é tudo demasiado. É a linguagem verbal. Agora não esqueça a autora, Cecília Meirelles. Em águas de eternamente, o cometa dos meus males afunda, desarvorado. Fico ao teu lado. Que lindo, gente. Você vai receber muitas curtidas, né? Se você receber ali muitas curtidas, é porque o status fez o maior sucesso. É ou não uma forma de comunicação? Percebeu? A forma como reage às nossas publicações, aos status, por exemplo, é uma forma de comunicação. Nós gravamos áudio, nós escrevemos e é a linguagem verbal pura e clara ali nos grupos, por exemplo, nas redes sociais. Mas também tem a linguagem não verbal. Vamos lá? Observe. Olha a linguagem não verbal. É aquela que usa recursos. Olha aí, recursos expressivos diferentes das palavras. Aqui eu não vou utilizar palavras, tá bom? Lá na linguagem verbal eu utilizo palavras. Aqui eu não utilizo palavras. Aqui eu utilizo as figurinhas, eu utilizo os mosaicos nos estádios, não é isso? As torcidas faziam ou voltarão a fazer isso, né? Diversos tipos de imagens eu utilizo. Então, a linguagem verbal, o que que é? A linguagem verbal é o áudio gravado, a linguagem verbal é aquele texto, é aquele status que você atualiza, né? Atualizando a foto com a legenda, atualizando. Ali você utiliza a linguagem verbal também. E já percebeu também que a imagem, a sua foto, pode ser também a linguagem não verbal. Você pode aparecer triste, cansado, né? Após atividade física, por exemplo, aparece ali cansado, suado. A pessoa que observa a imagem faz uma leitura. Por isso é interessante nós conhecermos a linguagem mista. Olha aí. A linguagem verbal, eu vou utilizar o quê? O áudio ou o texto escrito. Na linguagem não verbal, a figurinha, uma foto, por exemplo, uma cor também comunica. A linguagem mista é o que, então? Olha que interessante. É aquela tua foto com a legenda, atualizando. Exatamente. Quando você posta em uma rede social a sua foto e coloca a legenda atualizando, você está fazendo uso da linguagem mista. Por que não? Olha que interessante aqui. Porque você faz uso da linguagem verbal, você escreve, não é isso? Há textos que apresentam apenas a linguagem não verbal, mas olha o que diz aqui, ela continua assim, olha. A linguagem mista, por exemplo, nós encontramos em filmes, em histórias em quadrinhos, em charges, olha aqui, ó. E também utilizamos naquele momento em que você vai lá na rede social e atualiza, tá bom? Então, na linguagem mista, eu faço uso tanto da escrita, como eu faço uso de uma imagem, por exemplo, de um desenho, de uma foto, né? Posso colocar, por exemplo, a cor preta, olha, não desejamos isso a ninguém. A cor preta, o fundo preto é escrito luto. Aquilo diz algo, não é verdade? Então, ali eu utilizo uma cor, a cor preta, e palavras. Ali eu estou utilizando a linguagem mista. Então, a cor vermelha no fundo e escrito cuidado. Ali também me diz algo. É a linguagem mista. Olha um exemplo aí de linguagem mista. Olha o que nós temos aí, ó. As histórias em quadrinhos, não é isso? Eu utilizei, por exemplo, o vermelho, o fundo vermelho, e utilizei também o cuidado, né? Simbolizando o momento que está sendo vivido, como você está vendo aí na sequência, né? É uma situação delicada e tudo mais, mas é um alerta também para você, tá bom? Você está vendo aí também as letras sendo utilizadas, o movimento sendo indicado. Aí é um exemplo também de linguagem mista, mas lá nas redes sociais você lembra também aquele fundo preto escrito luto, né? Não desejamos a ninguém, mas é também um exemplo de linguagem mista, tá bom? Vamos seguindo com a nossa DLI.
Olha aí então, meus amados, linguagem mista ou linguagem verbal ou linguagem não verbal, você já leu a tirinha um pouquinho, não é isso? Vamos ver então as alternativas? Olha aí, olha, você vai observar, a linguagem verbal é a linguagem não verbal, é a mista ou é a linguagem rural, tá bom? Analisa aí, por favor, um pouquinho, e daqui a pouco nós voltamos para interagir.
Olá, voltamos. Você percebeu aí no interatividade, quando tem a chamada, né? Percebeu os símbolos? O primeiro, olha só, assim, 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 depois vem o X. Percebeu? Comunica ou não? Comunica ou não? E o xizinho significa o quê? Nós temos o primeiro lá, o último é o xizinho. Você percebeu como a questão da linguagem verbal e não verbal está muito presente no nosso dia a dia? Aí mesmo, por exemplo, só reforçando antes de comentar o nosso chat, tá bom? Nós temos a linguagem verbal, estou vendo respostas aí diferentes, não é isso? Agora, o que temos que pensar? A linguagem verbal, eu utilizo o quê? A fala, por exemplo, não é isso? Quando eu gravo um áudio ou quando eu escrevo, só para reforçar e comentar a questão daqui a pouco. A linguagem não verbal, eu utilizo uma série de recursos, gestos, por exemplo, eu utilizo o quê? Eu utilizo símbolos, não é isso? Eu utilizo figurinhas também ali, elas comunicam. Então, quando eu utilizo ali a linguagem não verbal, não verbal, simplificando, eu não utilizo a fala ou a escrita. A fala e a escrita é da verbal. A não verbal são os outros recursos, o gesto, por exemplo, aquele nosso amigo que vive andando para lá e para cá, por exemplo, diz alguma coisa, não é verdade? Pode estar nervoso, pode estar ansioso, e a linguagem mista utiliza os dois. Eu estou reforçando que é para nós comentarmos aqui, ó, por exemplo, olha aqui, olha o meu gesto, pronto. O que eu vou fazer agora então? Viu? Comunicação. Quando eu pego aqui o meu telefone, por exemplo, você já sabe que alguma coisa vai acontecer. Porque eu vou observar aqui, ó, a participação de vocês e eu estou vendo que vocês estão fazendo uso de quê? Da linguagem verbal, porque vocês estão escrevendo. Como vocês estão escrevendo, é a linguagem verbal. Aí eu estou vendo aqui, gente, olha, sugerindo que pode ser a letra A. Eu estou vendo gente sugerindo que pode ser a letra B também. O que você acha? Pode ser a letra B? Pode ser a letra A? Agora, tem uma alternativa aí que ninguém marcou. Eu não sei por quê. Tem uma que ninguém marcou aí. Não foi letra A, porque eu já citei que tem a letra A, letra B. Tem uma que ninguém marcou, não é verdade? Por que será que ninguém marcou? Porque a pessoa tem uma ideia de mundo, ela sabe que determinados espaços sociais nós utilizamos linguagens diferentes. Por exemplo, você não faz isso, eu vou acreditar que você não faz isso. A forma como você conversa ali com os seus colegas, de forma ali descontraída, não é a mesma forma como você conversa com os seus responsáveis, não é verdade? Com os seus pais. Não é. Não é questão ah, meu Deus, existe um espaço muito grande de respeito. É porque o espaço é diferente. Você está na sua casa com os seus responsáveis, você utiliza um tipo de linguagem. Quando você está com os seus amigos descontraídos, é uma outra linguagem que você utiliza. É ou não é? Então, só para você perceber que isso, o que eu estou falando aqui, tem a ver com a resposta do que nós apresentamos, da atividade, e por isso você não marcou uma das alternativas. Vamos retomar aí a tirinha então. Olha aí, teve letra A, letra B, letra C, salvo engano eu vi também por aí, mas olha aí, ó, olha aí. Observe a tirinha, né? Nós temos um espaço, né? Um espaço, olha aí o espaço. Será que esse espaço aconteceu numa área urbana ou numa área rural? Agora, mais do que isso, é importante nós observarmos a linguagem, o que está sendo apresentado aí de forma escrita, né? É isso que nós queremos que você observe, por isso você não marcou uma das alternativas, tá bom? Vamos então ver as alternativas? Olha aí as alternativas agora então. Olha aí, apenas a linguagem verbal. Quem assinalou letra A pode ter observado só o escrito, só a forma escrita. Foi isso que você percebeu quando você pensou a letra A? Só a forma escrita? Quem pensou a letra B deve ter observado somente o movimento das pessoas. Mas nós temos sim a questão da escrita, que é a linguagem verbal. Nós temos o movimento das pessoas. Observe como elas se movimentam, diz muito. A pessoa deitada aí, por exemplo, né, na maca, diz muito também. Observe aí, as outras pessoas, como se fosse uma plateia assistindo. Também observe que um deles parece que tossindo ali, né? Está mal, passando mal. Também comunica, transmite uma mensagem. Então, nós temos sim, como você observou aí no chat, foi assinalado, letra A, nós temos a linguagem verbal sim. Nós temos a linguagem não verbal sim, o movimento das personagens, é a linguagem não verbal. E
Consequentemente, se você marcou só A ou só B, você percebe que as duas existem. Então, por isso que você obrigatoriamente marcou o quê? Marcou a letra C, como nós vamos ver agora. Olha a letra C aí que nós vamos. Olha aí, ó. Por que que nós marcamos a letra C? Porque tem sim a linguagem verbal. Tem sim. As personagens se comunicam de forma escrita ou de forma falada. Nós traduzimos, né? Escrevendo ali a fala delas. Existe também o outro movimento das personagens que indica a linguagem não verbal. Então, quando isso acontece, nós chamamos de linguagem mista, como eu dei o exemplo também, né? Aquele fundo preto escrito luto, né? Também ali a linguagem mista. Vamos ver um comentário também que nós temos sobre a questão, sobre a resposta, na verdade. Olha aí, então, o que nós temos que perceber? Que as cheirinhas indicam essa questão sequencial, né? Quando nós temos essa sequência da fala e também dos movimentos, é isso que caracteriza a linguagem mista, tá bom? Então, só para reforçarmos, linguagem verbal, a fala e a escrita, não verbal, pode ser um gesto, pode ser alguém se movimentando muito, alguém muito calado, por exemplo, alguém está ali, ó, todo mundo conversando e outra pessoa muito calada ali, não diz nada. Você sabe que existe ali uma linguagem não verbal porque você olha para a fisionomia da pessoa, olha para a postura da pessoa e você tem alguma ideia do que possa estar acontecendo ali, tá bom? E a linguagem mista, ela faz uso dos recursos, as histórias em quadrinhos, como nós apresentamos, são ótimos exemplos, mas também nós fazemos uso de outras formas nas redes sociais. Na verdade, hoje os memes, por exemplo, os memes, não é isso? Você já fez uso de meme, já compartilhou um meme? Já percebeu que lá tem a escrita, não é isso? E tem também a imagem, tem um gesto, tem alguém ali, simbolizando também a linguagem mista. Então, está aí linguagem verbal, não verbal e mista. Até a próxima.